Tessalonicenses capítulo 2. Para isso, vamos começar com os versos 7 e 8. 7 e 8. Vamos ler juntos? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, esse é o texto que vamos utilizar no dia de hoje. Especificamente, vamos parar um pouco para falar um pouco mais sobre ele. Vamos lá, estamos caminhando aqui, deixa eu ver. Vocês se lembram? Nós estamos estudando, e até semana passada nós estudamos, sobre escatologia individual. Hoje, nós já começamos uma nova fase. Estamos estudando escatologia geral. Então, agora nós começamos a estudar tudo, a avaliar todas as informações sobre escatologia, mas de uma maneira mais ampla, para todos, e não somente para alguns, mas para todos. Então, a partir de agora, nós vamos estudar informações que envolvem o contexto universal de todos os crentes e não somente aquelas preocupações individuais que nós falamos nos momentos passados. Nós falamos, por exemplo, a origem da alma, nós falamos para onde vai a alma, nós falamos a respeito do estado intermediário, falamos a respeito da formação do homem, como é o homem, corpo e alma, falamos a respeito da perspectiva da alma depois da morte, como que é. Então, agora, nessa parte, nós vamos começar a estudar o que nós colocamos aqui como escatologia geral. Então, como que a gente entende isso? Primeiro, nós vamos entender como agrupar os sinais, porque a escatologia geral tem a ver com os sinais. Esses sinais você encontra nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles são aqueles que são todos iguais, mais semelhantes: Marcos, Lucas e Mateus, que é diferente do evangelho de João. Então, nesses evangelhos, a gente encontra sempre um discurso final de Jesus Cristo, que nós chamamos de um discurso escatológico, um sermão escatológico. Então, é nesse sermão que nós encontramos essas informações sobre os sinais que evidenciam então o retorno de Cristo. Nós dividimos esses sinais em 3 tópicos. Vou apresentá-los aqui para vocês. Primeiro, sinais que evidenciam a graça de Deus. Quando nós falamos de escatologia, o estudo das últimas coisas, nós devemos saber que haverá nos últimos acontecimentos alguns sinais. Esses sinais, eles podem ser identificados por nós à luz do que o texto bíblico já nos mostrou. Então, a primeira coisa que nós vemos é que sinais evidenciam a graça de Deus. Quais são esses sinais? Temos 2: a proclamação do Evangelho a todas as nações, e 2, a salvação da plenitude de Israel. Nós não vamos discutir isso hoje, nós estamos falando sobre o anticristo. Nós vamos falar sobre o anticristo. Ele está englobado num grupo destes de sinais. Então, nos primeiros, nós temos aqueles que evidenciam a graça de Deus. Tópico 1. Tópico 2, primeiro, a proclamação do Evangelho a todas as nações. Tópico 2, a salvação da plenitude de Israel. O Evangelho alcançará todos os povos, todas as nações, nas épocas que Cristo estabelece. Segundo, que a salvação se tornará uma plenitude, e essa plenitude será o grande Israel e o Israel de Deus. No segundo grupo, sinais que indicam oposição a Deus. Olha aí, nesse grupo nós temos o anticristo. Então, no primeiro sinal, nós temos o sinal da graça. O Evangelho vai alcançando todas as pessoas.
O segundo sinal, ou o segundo grupo de sinais, são aqueles de pessoas que estão, ou seres que estão contra Deus. E aí nós encontramos esses 3 sinais: tribulação, apostasia e o anticristo. Então são esses 3 sinais, né? Esse segundo grupo, que é o grupo dos que indicam oposição a Deus, nós colocamos como tribulação, apostasia e o anticristo. Tribulação porque haverá dificuldades em ser crente. Não será fácil ser crente. Será muito difícil e complicado ser crente. Tribuloso. Apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia é quando alguém deixa de ser crente. É quando alguém que tem a fé e ele começa a esfriar-se na fé, e ele vai perdendo a fé, e quando menos espera, ele até pode se tornar do outro lado, ele se torna contra a fé. Um apóstolo, ele pode se tornar até alguém contra a fé. E o terceiro, o anticristo, que é esse que nós vamos avaliar hoje. Mas existe ainda um outro grupo, ou seja, tem muita coisa para estudar em escatologia. O outro grupo é sinais que indicam o julgamento divino. Então nós podemos estudar as guerras, os terremotos e fomes. Tudo isso está no sermão escatológico de Jesus. Então este é o terceiro grupo, o grupo do julgamento divino. Nesse grupo nós temos A, guerras, B, terremotos e C, fomes. No livro de Apocalipse ele vai ficar registrado também, nós vamos ter informações sobre isso, tá bom? Então hoje nós estamos estudando de maneira geral o que é sinais, ou o que são os sinais, né? E estamos falando sobre o anticristo. Esperamos que alcancemos isso hoje. Para entender, a primeira coisa que devemos dizer, eu queria que você dissesse isso comigo, tal como está ali. Estamos na expectação da segunda vinda de Cristo. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de expectação. Chamaríamos também de ansiedade, no bom sentido. Estamos ansiosos pela vinda de Cristo. Quem está ansioso pela vinda de Cristo? Olha que alegria, né? Muito bom, né? Ansiosos pela vinda de Cristo. Essa é a nossa situação hoje, né? Anthony Huckman, um grande estudioso de escatologia, ele diz algo assim: olhamos cheios de alegria no passado para a primeira vinda de Cristo e aguardamos com ansiedade por seu retorno prometido. Esse é o nosso pensamento. Nós olhamos para o passado, quando olhamos para o retrovisor e vemos coisas boas, porque a gente sabe da vitória de Cristo e do que Ele realizou por nós. Mas olhamos também para o futuro e conseguimos ficar mais ansiosos ainda, porque se o passado é bom, o futuro é muito melhor. Então essa é a nossa situação nos dias de hoje. Chamamos isso de expectação. Somos ensinados que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Mateus 16, 27. Jesus falou ao sumo sacerdote que este veria o Filho do Homem sentado à destra poderosa de Deus e vindo com as nuvens do céu. Marcos 14, verso 62. Frequentemente Jesus falou aos seus ouvintes para vigiar a sua volta, uma vez que ele viria numa hora em que eles não esperavam. Mateus 24, 42 e 44 e Lucas 12, verso 40. Ele falou da felicidade daqueles servos a quem ele encontraria fiéis quando de sua vinda. Então, nós estamos esperando isso. E você tem duas maneiras de esperar, né? Você pode esperar lembrando aqui a colar, ou você pode esperar estando vigilante constantemente para a vinda de Cristo. Imagine você cometendo um pecado. Cristo poderia voltar naquele momento. Como você acha que seria? Imagina você fazendo algo errado, algo que desagrada a Deus, e Cristo voltando naquele momento. Como você acha que seria? Você diria: perdão, desculpa. Esses não estão esperando Cristo. Então você tem que estar atento e vigilante. Então essa é a nossa situação, a situação de expectação. De expectação. Não queira, meus irmãos, passar por aquilo que a gente falou. Inferno. Alguém fala assim: o inferno é aqui. Não, ninguém sabe o que é inferno. O inferno é algo terrível. E aquilo que nós falamos, quando algumas pessoas desenham o inferno por aí, Satanás está feliz lá. Não, nem Satanás estará feliz no inferno. Ninguém estará feliz no inferno. Então não é um lugar que eu creio que alguém possa almejar, né? Alguém possa dizer: eu quero estar lá. Seria um lugar realmente triste para estar.
Expectação. Após ter descrito alguns dos sinais que precederiam sua vinda, o Senhor disse: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que coisas são estas? Os sinais. Quando esses sinais começarem a acontecer, levantem suas cabeças e fiquem alegres, porque o meu retorno se aproxima. E isso está em Lucas 21, 28. Depois você pode abrir lá, Lucas 21, 28. E em seu discurso de despedida, Jesus contou aos seus discípulos que após ter deixado a terra, ele viria novamente e os levaria consigo. João 14, verso 3. Como que nós entendemos essa expectação? De três formas. Uma nota similar ressoa no livro de Atos. Os anjos disseram aos discípulos que assistiam à ascensão de Jesus aos céus: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como viste subir. Então, da mesma maneira como os discípulos viram Jesus subindo para os céus, da mesma maneira nós viremos os céus. Então, quer dizer, o crente é alguém que olha sempre para o céu. Ele está sempre com uma expectativa do céu, né? E não que é esse céu nesse sentido, né? Nós estamos falando de um céu que é muito mais amplo do que isso, transcendente, mas da forma como Jesus Cristo foi, ele também voltará nos céus. E Paulo disse aos atenienses que um dia Deus julgará o mundo pelo homem a quem levantou dos mortos, o Senhor Jesus Cristo. Será um dia de juízo. E também nas epístolas paulinas revela uma consciência viva da proximidade e certeza da volta do Senhor, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Perto está o Senhor, diz Filipenses 4:9. E na primeira de Tessalonicenses 5:2, nós vamos ouvir essa expressão: ele vem como ladrão. Isso é importante, não é mesmo? Porque se nós soubéssemos realmente como seria isso, todo mundo faria uma cara de santo ou vestiria roupas de santidade. Nós não sabemos quando virá, e por isso nós aguardamos na expectativa como alguém que está vigilante, esperando um ladrão. Segunda vinda, então, admitido, pois, que a igreja deve viver à luz dessa expectação, deparamos-nos com um problema quando começamos a perguntar acerca de quando será a parousia, né? O que significa isso? A segunda vinda de Cristo. Então essa é a grande questão nossa: quando será a vinda de Cristo? Quando começará? Quando nós teremos a certeza da segunda vinda de Cristo? Isso em nós uma expectativa. Aí você fala: reverendo, nós vamos falar sobre o anticristo hoje aqui? Sim, e esse é o problema. Porque se nós estamos numa expectativa a respeito do retorno de Cristo, o anticristo está aí e ele vai minar a sua expectativa. Esse é todo o problema. E é por isso que nós estamos estudando isso hoje. Nós não sabemos quando vem, mas nós sabemos uma coisa: o anticristo já está por aí, ou os anticristos estão por aí. E se tem uma coisa que eles querem, é tirar você dos trilhos, é tirar você do caminho da fé, é tirar você da esperança, é tirar você da convicção cristã, deixar você abatido, cansado, desanimado e mais. O anticristo quer que você seja um apóstata. E o que é uma apóstata mesmo? O que é uma apóstata? É alguém que abre mão da fé, dizendo: eu não acredito mais nisso. Então, por isso que a gente tem que estar vigilante. A gente tem que estar constantemente vigilante. Daí, vamos falar um pouquinho sobre os sinais do tempo a respeito da vinda dele. São sinais que mostram que o propósito de Deus está se concretizando. Quando nós falamos de sinais dos tempos, você tem que imaginar que o propósito de Deus está se concretizando. Eles se tornam mais fortes e muitas vezes mais fracos, mas os propósitos de Deus, eles são concretizados. Em alguns momentos, quando eles são concretizados, fica muito mais forte. Você consegue ver os sinais com muito mais clara evidência, né? Vou ler aqui um negócio para vocês. Isso aconteceu na época de Jesus. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11, 5. Então, baseado nesses sinais dos tempos, os líderes judeus deveriam ter percebido que o grande e decisivo evento da história tinha acontecido com a vinda do Messias. Percebam, não era comum acontecer o que estava acontecendo na época de Jesus.
A forma como os milagres ocorreram na época de Jesus era um sinal de que algo maravilhoso por Deus estava ocorrendo no meio do povo. E muitos foram incrédulos quanto a esses sinais. Então, naquele momento, já havia os sinais do tempo, quando Jesus Cristo estava fazendo todos os seus milagres, e quando ele realizava a sua obra. Então, já estava acontecendo. Os sinais dos tempos, na verdade, estão em todos os tempos. Porque geralmente quando alguém fala sinais dos tempos, a gente fica esperando o quê? O final. Mas nós vamos aprender hoje que você não deve ficar esperando os sinais do tempo como se fosse no final. Sinais do tempo, ou dos tempos, já está acontecendo hoje. Já acontece hoje. Vamos voltar lá às marcas, ao grupo de sinais. O primeiro grupo de sinal é o grupo de sinal da graça. Isso. O que tem lá nesse grupo de sinais? Pregação do Evangelho e o arrebanhamento do Israel de Deus. Isso está acontecendo ou vai acontecer? Como que acontece isso? Com evangelização e com trabalho missionário. Então, um dos sinais de que Cristo está voltando não vai começar, já começou, com a pregação do Evangelho e também com o arrebanhamento de pessoas que vão sendo chamadas para o contexto da igreja. Então, quando olhamos para a pregação do Evangelho, da maneira como ela é nítida aí, em todos os lugares, nós temos aqui uma série de bandeiras que mostram isso para nós. Essa é uma das formas de nós entendermos que os sinais não vão começar. Os sinais já começaram. Os sinais já estão aqui. Os sinais já estão aqui. Então, não pense que os sinais dos tempos sejam apenas para o futuro. Os sinais dos tempos se referem claramente mais ao passado e ao presente do que também ao futuro. Eu tenho 4 quadrinhos aqui, eu acho que está tão pequenininho ali, não sei se vocês vão conseguir ver. Então, eu vou ler. No assim chamado sermão profético registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus fornece vários sinais que tiveram o seu cumprimento. Por exemplo, inicial da época da destruição de Jerusalém. Jesus disse que Jerusalém seria destruída. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Uma vez que esse discurso exemplifica o princípio da condensação profética, entretanto, os sinais nele mencionados não terão cumprimento posterior ao tempo da parousia. Então significa que para nós, quando nós olhamos para Jesus falando, esses sinais são sinais que acompanham a pregação do Evangelho, o arrebanhamento de Israel, mas falas de Jesus como o reino de Israel seria destruído no ano de 70, isso é uma das formas de nós entendermos que nós não esperamos coisas no futuro, já temos coisas no passado, e com a pregação do Evangelho temos coisas no presente. Então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, quais são os sinais do tempo? Aí as pessoas dizem isso hoje, né? O pessoal diz, será que a gente está no final do tempo? Porque a gente vê filho contra pai hoje. E pai contra filho. Gente, isso está acontecendo agora? Não. Isso sempre aconteceu. Você fala assim, e as guerras? Né? Hoje a gente está vendo rumor de guerras. Não. Guerras sempre aconteceram. Então quando nós falamos dos sinais, eles estão em todos os lugares. Né? Passado, presente e futuro. Isso aqui é um quadro, né, que tenta narrar a destruição de Jerusalém, né? Os sinais já começaram e terminará no retorno de Cristo. Ou seja, os sinais que já começaram, né, com a destruição de Jerusalém no ano 70 e continuará até a definição de todas as coisas com o retorno de Cristo. Então, esses sinais não vão iniciar lá no final. Eles já são do passado e já são também do presente. Então não será apenas eventos espetaculares. Agora aí entra uma outra coisa importante para a gente. Porque geralmente as pessoas falam assim, nós ouviremos rumor de guerras, terremotos e coisas desse tipo. Então esse é um sinal de que o reino já está se aproximando. Não será apenas coisas espetaculares. Por exemplo, algumas pessoas imaginam apenas eventos espetaculares quando falam desses sinais. Cuidado! Os sinais são, na verdade, muitos discretos.
Olha só Lucas 17, 20 e 21. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então deixa eu dizer aqui, por que Jesus está usando esse texto? Por que Jesus está falando isso? Porque geralmente a gente pensa assim, o reino está vindo. E a gente pensa que o reino é o reino dos céus. Isso será o último dia. O reino que está estabelecido é um reino que está no coração das pessoas. E é muito silencioso. Esse reino se estabelece no coração das pessoas quando você vê pecadores dizendo sim ao Evangelho. Esse é o sinal dos tempos. Que sinal é esse? É o sinal de que o Evangelho está sendo pregado e pessoas estão sendo transformadas por este Evangelho. Não tem barulho. Então quando você vê pessoas assim dizendo, nossa, eu estou tão feliz, o fulano de tal, que era avesso ao Evangelho, hoje ele segue a Cristo. Então você fala, esse é um sinal do reino. Aí tem um sinal do reino. Está entendendo o que eu estou falando? Aí você fala assim, eu tenho um primo que era cachaceiro. Nossa, ele era tão cachaceiro que quando ele cuspia nascia um pé de cana, né? Então ele era assim, assado. Agora o rapaz não virou evangélico, o rapaz não está na igreja, e ele está firme, e levou a esposa, e levou os filhos, e olha, ele mudou completamente, ele está totalmente transformado. Quando você vê algo desse tipo acontecer, então você está vendo os sinais dos tempos. Quando você vê coisas assim acontecerem, você está vendo os sinais do tempo. Então não tem barulho, é discreto, é bem discreto. Então isso que a gente tem que entender. Aí você fala, reverendo, mas nós vamos falar hoje sobre o anticristo. Aí que entra a questão do anticristo, né? Por quê? Onde você começa a ver muito barulho, onde você começa a ver muito impacto, muito estardalhaço, então você toma cuidado, porque pode ser que você esteja diante do anticristo. Tá? Vamos lá. Nas palavras, diz o seguinte: as palavras que Cristo usava, obviamente, não são dirigidas contra ver os sinais, mas contra uma expectação do reino orientada para o espetacular e incomum, e dessa forma negligenciando o elemento da decisão pessoal. É isso mesmo, porque as pessoas estão dizendo assim, poderiam dizer mais ou menos assim: olha, eu não estou vendo nada de tão espetacular. Por exemplo, no Brasil tem terremoto? Não. Furacão? Guerras? Não. Você olha para tudo isso e fala assim, então não vejo coisas tão claras assim. Mas vamos imaginar que alguns crentes que estão meio fracos na fé, de uma hora para outra ele começa a ver algumas coisas assim, né? Olha, está acontecendo um monte de guerra no Brasil. Nossa, está tendo terremoto no Brasil. Talvez esses crentes falem assim, chegou a hora de parar de ser um crente meia boca, e agora eu vou ser um crente boca toda, né? Então agora eu vou tentar ser um crente melhor. Isso animaria as pessoas para que elas pudessem voltar, né? Mas algumas pessoas não vão ter isso, porque não é isso que faz o Evangelho transformar as pessoas. Não é isso que faz. Porque muitas pessoas podem vir para o Evangelho, não porque elas estão amando a Cristo, mas elas vêm pelo Evangelho com medo. Elas vêm para o Evangelho tentando se resguardar, mas não que elas estão preocupadas em agradar a Cristo. Se isso acontece, eu posso dizer para vocês que essa é uma conversão questionável. É uma conversão que nós podemos questionar. Porque se você for para Cristo, você não vai para Cristo com medo do inferno. Você vai para Cristo com a alegria de servir a Deus. Você não vai para Cristo com alegria, com medo de, vai que Deus castiga. Não é isso que algumas pessoas fazem? Né? É só perceber isso. Você pega uma pessoa que começa a passar por um problema, uma enfermidade. Ela vai para Cristo. E alguém pode dizer assim, está vendo? Se não é pelo amor, vem pela dor. Depende. Se ela está fugindo de uma enfermidade, essa conversão é questionável. Porque crente também passa enfermidade. Então quando ela tiver uma enfermidade de novo, ela vai sair do Evangelho. A conversão, meus irmãos, é uma coisa muito simples. Você tem que amar a Cristo, você tem que amar a Deus, e simplesmente isso, né? Daí, o outro detalhe,
Quem geralmente usa de eventos espetaculares? Satanás. É Satanás que usa de eventos espetaculares. Milagres, prodígios, sinais de todas as formas. Muitas coisas que a gente vê por aí são chamariz. Chamam as pessoas para Cristo. Será que é para Cristo? Ou para ganhar dinheiro? Será que é para Cristo? Ou para casar? Será que é para Cristo? Ou para comprar mais casas e comprar mais carros? Não é esses os testemunhos que a gente ouve por aí na maioria das vezes? Então tome muito cuidado quando você vê espetáculos e coisas espetaculares, né? É dito que a vida do homem da iniquidade será com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2,9. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, diz assim, vamos ver? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, fique bem certo, esses sinais ocorrem com Satanás. Sinais, prodígios de mentira. Outra coisa também, Satanás é o imitador e o enganador. A gente tem que observar isso em Satanás. Ele é o imitador e um enganador. Então, ele chama a atenção das pessoas para que essas pessoas abracem esse tipo de fé, e esse tipo de fé afasta as pessoas da verdadeira fé. Ele quer enganar quem? Quem será que ele quer enganar? Os eleitos. Porque ele vai enganar quem já está enganado? Não precisa. Eu vou enganar quem está fazendo as piores coisas desse mundo. Ele não vai precisar enganar essas pessoas. As pessoas já estão enganadas, né? Ele vai enganar quem? Vai enganar aqueles que demonstram ter fé, aqueles que buscam ter fé. Então essa é uma das artimanhas de Satanás. Ao invés de esperar sinais espetaculares, portanto, o povo de Deus deveria estar alerta para discernir os sinais da volta de Cristo. Primeiramente, no processo não espetaculares da história. Não é negado que possa haver sinais catastróficos, tais como os terremotos, mas é um erro limitar os sinais à categoria do incomum e do anormal. Então, não deixem se enganar meramente por alguns outros sinais que parecem ser maravilhosos. Procure se ater aos sinais mais simples, e um deles, o mais simples, é a pregação da palavra de Deus. Então, somente isso. Então, o anticristo é um sinal também da vinda de Cristo. Nesse sentido, o anticristo é um sinal da vinda de Cristo, porque significa que o anticristo está constantemente querendo nos enganar, querendo nos tirar dos caminhos de Deus. Então, se você quer um sinal de que você está no reino e que o reino já está perto de você, é o quanto você é assediado para deixar de amar a Deus e deixar de buscar a vontade de Deus. Pense nisso. Então esse é um sinal claro de que você está no reino, que o reino já está em você, quando você é sediado constantemente para largar a Cristo, para abandonar a Cristo. E é isso que acontece quando nós falamos do anticristo. Significa que é um sinal de que nós somos tentados constantemente a deixar de amar e de obedecer a Cristo. Deu para entender isso, pessoal? Essa parte é importante. Dando para entender isso, a gente continua. Percebam isso. Um dos sinais é a apostasia. E como a apostasia ocorre? Com o anticristo. Quando você abandona a fé e segue outra coisa, que não é a fé verdadeira. Então, o anticristo é mais um dentre tantos sinais que indicam a oposição a Deus. Primeiro, com a tribulação, a gente consegue ver um sinal desse. Depois com a apostasia. E depois com o anticristo. Então, esse é um grupo de sinais de coisas que são contrárias à nossa fé. São coisas que tentam lutar contra a nossa fé. Tribulação, apostasia e o anticristo. A tribulação, uma indicação de oposição ao reino de Deus por parte dos seus inimigos. Apostasia, oposição a Deus e ao seu reino. E o anticristo, o terceiro, é o mais notável sinal de oposição a Deus, e é o sinal do anticristo, alguém que é contra Deus, contra Cristo. Vamos perguntar agora para vocês, então, o que seria um anticristo hoje?
O que seria o anticristo? Seitas, muito bom, né? Elas tiram você da fé. Não pensem que os testemunhos de Jeová estão seguindo a Cristo. Eles não estão seguindo a Cristo. Não estão. Os mormons também não. Qualquer outro tipo de fé não está. Se não estiver na Bíblia, segundo a palavra de Deus, você tem aí um problema. Você não está seguindo a Cristo. O que mais? Sim. Sim. Todo tipo de fé que não se volta a Cristo é uma espécie de apostasia, e se tem uma apostasia, tem um anticristo nessa história. Por exemplo, evolucionismo, ateísmo, niilismo, existencialismo, todas essas coisas que os seus filhos estão assimilando nas escolas, tudo isso tem um endereço claro, é o anticristo. E ele tem interesse que isso atinja todos nós, todos os nossos filhos, todos os nossos parentes, todas as pessoas que estão próximas da fé. Próximas da fé. Né? Vamos falar um pouquinho então sobre o anticristo, chegando aqui nele. Ele é prenunciado no Antigo Testamento. Diz assim o texto: profetizará palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Como diz Huckman, embora tenha havido um claro cumprimento dessa predição nos feitos de Antíoco Epifânio, o rei sírio que oprimiu os judeus e derrubou suas leis em 168 a.C., é só ver isso em Macabeus 1,49, muitos intérpretes veem nestas palavras uma descrição antecipada do anticristo mencionado no Novo Testamento. Em Daniel 11:36 você vê a expressão rei da morte. E se tem alguém que foi contra os cristãos, é esse homem Antíoco Epifânio. Diz o texto: dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão sacrifícios costumados, estabelecendo a abominação desoladora. Isso está em Daniel 11:31. Observe o que faz o anticristo. Olhe para esse texto. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Que profanarão o santuário.